Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968. Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. Título 4. Dos direitos e das vantagens de ordem pecuniária. Capítulo 1. Do vencimento e da remuneração. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 108. Vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor do respectivo padrão fixado em lei, mais as vantagens a ele incorporadas para todos os efeitos legais. Artigo 109. Remuneração é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente a 2/3 do respectivo padrão, mais as cotas ou porcentagens que, por lei, lhe tenham sido atribuídas e as vantagens pecuniárias a ela incorporadas. Artigo 110. O funcionário perderá: 1. O vencimento ou remuneração do dia, quando não comparecer ao serviço, salvo no caso previsto no parágrafo 1º deste artigo. E 2. 1/3 do vencimento ou remuneração diária, quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à marcada para o início do expediente ou quando dele retirar-se dentro da última hora. Parágrafo 1º. As faltas ao serviço, até o máximo de 6 por ano, não excedendo a 1 por mês, em razão de moléstia ou outro motivo relevante, poderão ser abonadas pelo superior imediato, a requerimento do funcionário no primeiro dia útil subsequente ao da falta. Redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 294, de 2 de setembro de 1982. Parágrafo 2º. No caso de faltas sucessivas, justificadas ou injustificadas, os dias intercalados, domingos, feriados e aqueles em que não haja expediente, serão computados exclusivamente para efeito de desconto do vencimento ou remuneração. Vide Decreto nº 13.462, de 11 de abril de 1979. Artigo 111. As reposições devidas pelo funcionário e as indenizações por prejuízos que causar à Fazenda Pública Estadual serão descontadas em parcelas mensais não excedentes da 10ª parte do vencimento ou remuneração, ressalvados os casos especiais previstos neste Estatuto. Artigo 112. Só será admitida procuração para efeito de recebimento de quaisquer importâncias dos cofres estaduais, decorrentes do exercício do cargo, quando o funcionário se encontrar fora da sede ou comprovadamente impossibilitado de locomover-se. Artigo 113. O vencimento, remuneração ou qualquer vantagem pecuniária atribuídos ao funcionário, não poderão ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo: 1. Quando se tratar de prestação de alimentos, na forma da lei civil. E 2. Nos casos previstos no capítulo 2 do título 6 deste Estatuto. Artigo 114. É proibido, fora dos casos expressamente consignados neste Estatuto, ceder ou gravar vencimento, remuneração ou qualquer vantagem decorrente do exercício de cargo público. Artigo 115. O vencimento ou remuneração do funcionário não poderá sofrer outros descontos, exceto os obrigatórios e os autorizados por lei. Artigo 116. As consignações em folha, para efeito de desconto de vencimentos ou remuneração, serão disciplinadas em regulamento. Seção 2. Do horário e do ponto. Artigo 117. O horário de trabalho nas repartições será fixado pelo governo de acordo com a natureza e as necessidades do serviço. Artigo 118. O período de trabalho, nos casos de comprovada necessidade, poderá ser antecipado ou prorrogado pelo chefe da repartição ou serviço. Parágrafo único. No caso de antecipação ou prorrogação, será remunerado trabalho extraordinário, na forma estabelecida no artigo 136. Artigo 119. Nos dias úteis, só por determinação do governador poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou ser suspenso o expediente.
Artigo 120. É o registro pelo qual se verificará, diariamente, a entrada e saída do funcionário em serviço. Parágrafo 1º. Para registro do ponto serão usados, de preferência, meios mecânicos. Parágrafo 2º. É vedado dispensar o funcionário do registro do ponto, salvo os casos expressamente previstos em lei. Parágrafo 3º. A infração do disposto no parágrafo anterior determinará a responsabilidade da autoridade que tiver expedido a ordem, sem prejuízo da ação disciplinar cabível. Artigo 121. Para o funcionário estudante, conforme dispuser o regulamento, poderão ser estabelecidas normas especiais quanto à frequência ao serviço. Vide Decreto número 52.810, de 6 de outubro de 1971. Artigo 122. O funcionário que comprovar sua contribuição para banco de sangue mantido por órgão estatal ou paraestatal, ou entidade com a qual o Estado mantenha convênio, fica dispensado de comparecer ao serviço no dia da doação. Artigo 123. Apurar-se-á a frequência do seguinte modo: 1. Pelo ponto. E 2. Pela forma determinada, quanto aos funcionários não sujeitos a ponto. Capítulo 2. Das vantagens de ordem pecuniária. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 124. Além do valor do padrão do cargo, o funcionário só poderá receber as seguintes vantagens pecuniárias: 1. Adicionais por tempo de serviço. 2. Gratificações. 3. Diárias. 4. Ajudas de custo. 5. Salário família e salário esposa. 6. Revogado. Inciso 6. Revogado pelo artigo 11 do Decreto-Lei de 27 de fevereiro de 1970. 7. Quota, parte de multas e porcentagens fixadas em lei. 8. Honorários, quando fora do período normal ou extraordinário de trabalho a que estiver sujeito, for designado para realizar investigações ou pesquisas científicas, bem como para exercer as funções de auxiliar ou membro de bancas e comissões de concurso ou prova, ou de professor de cursos de seleção e aperfeiçoamento ou especialização de servidores, legalmente instituídos, observadas as proibições atinentes a regimes especiais de trabalho fixados em lei. 9. Honorários pela prestação de serviço peculiar à profissão que exercer, em função dela, a Justiça, desde que não a execute dentro do período normal ou extraordinário de trabalho a que estiver sujeito e sejam respeitadas as restrições estabelecidas em lei pela subordinação a regimes especiais de trabalho. E 10. Outras vantagens ou concessões pecuniárias previstas em leis especiais ou neste Estatuto. Ver artigo 7º, incisos da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988. Parágrafo 1º. Excetuados os casos expressamente previstos neste artigo, o funcionário não poderá receber, a qualquer título, seja qual for o motivo ou forma de pagamento, nenhuma outra vantagem pecuniária dos órgãos do serviço público, das entidades autárquicas ou paraestatais ou outras organizações públicas, em razão de seu cargo ou função nos quais tenha sido mandado servir. Parágrafo 2º. O não cumprimento do que preceitua este artigo importará na demissão do funcionário, por procedimento irregular, e na imediata reposição, pela autoridade ordenadora do pagamento, da importância indevidamente paga. Parágrafo 3º. Nenhuma importância relativa às vantagens constantes deste artigo será paga ou devida ao funcionário, seja qual for o seu fundamento, se não houver crédito próprio, orçamentário ou adicional. Artigo 125. As porcentagens ou cotas partes, atribuídas em virtude de multas ou serviços de fiscalização e inspeção, só serão creditadas ao funcionário após a entrada da importância respectiva, a título definitivo, para os cofres públicos.
Artigo 126. O funcionário não fará jus à percepção de quaisquer vantagens pecuniárias, nos casos em que deixar de perceber o vencimento ou remuneração, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 160. Seção I. Dos adicionais por tempo de serviço. Artigo 127. O funcionário terá direito, após cada período de 5 anos, contínuos, ou não, à percepção de adicional por tempo de serviço, calculado à razão de 5%, sobre o vencimento ou remuneração, a que se incorpora para todos os efeitos. Parágrafo único. O adicional por tempo de serviço será concedido pela autoridade competente, na forma que for estabelecida em regulamento. Artigo 128. A apuração do quinquênio será feita em dias e o total convertido em anos, considerados estes sempre como de 365 dias. Artigo 129. Vetado. Artigo 130. O funcionário que completar 25 anos de efetivo exercício perceberá mais a sexta parte do vencimento ou remuneração, a estes incorporada para todos os efeitos. Sobre sexta parte, ver artigo 129 da Constituição Estadual, de 5 de outubro de 1989. Artigo 129. Ao servidor público estadual é assegurado percebimento de adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos 20 anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115, inc. 16, desta Constituição. Artigo 131. O funcionário que exercer cumulativamente cargos ou funções, terá direito aos adicionais de que trata esta seção, isoladamente, referentes a cada cargo ou a função. Artigo 132. O ocupante de cargo em comissão fará jus aos adicionais previstos nesta seção, calculados sobre o vencimento que perceber no exercício desse cargo, enquanto nele permanecer. Artigo 133. Ao funcionário no exercício de cargo em substituição aplica-se o disposto no artigo anterior. Artigo 134. Para efeito dos adicionais a que se refere esta seção, será computado tempo de serviço, na forma estabelecida, nos artigos 76 e 78. Sobre adicional por tempo de serviço, ver artigo 129 da Constituição Estadual, de 5 de outubro de 1989. Seção 3. Das gratificações. Artigo 135. Poderá ser concedida gratificação ao funcionário: 1. Pela prestação de serviço extraordinário. 2. Pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico ou de utilidade para o serviço público. Vide Decreto número 51.165, de 23 de dezembro de 1968. 3. A título de representação, quando em função de gabinete, missão ou estudo fora do Estado ou designação para função de confiança do governador. Vide Lei Complementar número 544, de 24 de junho de 1988. Vide Lei Complementar número 986, de 29 de dezembro de 2005. 4. Quando designado para fazer parte de órgão legal de deliberação coletiva. E. Vide Lei Complementar número 986, de 29 de dezembro de 2005. 5. Outras que forem previstas em lei. Artigo 136. A gratificação pela prestação de serviço extraordinário será paga por hora de trabalho prorrogado ou antecipado, na mesma razão percebida pelo funcionário em cada hora de período normal de trabalho a que estiver sujeito. Parágrafo único. A prestação de serviço extraordinário não poderá exceder a 2 horas diárias de trabalho.
Artigo 137. É vedado conceder gratificação por serviço extraordinário, com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos. Parágrafo 1º. O funcionário que receber importância relativa a serviço extraordinário que não prestou, será obrigado a restituí-la de uma só vez, ficando ainda sujeito à punição disciplinar. Parágrafo 2º. Será responsabilizada a autoridade que infringir o disposto no caput deste artigo. Artigo 138. Será punido com pena de suspensão e, na reincidência, com a de demissão, a bem do serviço público, o funcionário: 1. Que atestar falsamente a prestação de serviço extraordinário. E 2. Que se recusar, sem justo motivo, a prestação de serviço extraordinário. Artigo 139. O funcionário que exercer cargo de direção não poderá perceber gratificação por serviço extraordinário. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica durante o período em que subordinado de titular de cargo nele mencionado venha a perceber, em consequência do acréscimo da gratificação por serviço extraordinário, quantia que iguale ou ultrapasse o valor do padrão do cargo de direção. Parágrafo 2º. Aos titulares de cargos de direção, para efeito do parágrafo anterior, apenas será paga gratificação por serviço extraordinário correspondente à quantia a esse título percebida pelo subordinado de padrão mais elevado. Artigo 140. A gratificação pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico, ou de utilidade para o serviço, será arbitrada pelo governador, após sua conclusão. Artigo 141. A gratificação a título de representação, quando o funcionário for designado para serviço ou estudo fora do Estado, será arbitrada pelo governador, ou por autoridade que a lei determinar, podendo ser percebida cumulativamente com a diária. Artigo 142. A gratificação relativa ao exercício em órgão legal de deliberação coletiva, será fixada pelo governador. Artigo 143. A gratificação de representação de gabinete, fixada em regulamento, não poderá ser percebida cumulativamente com a referida no inciso 1 do artigo 135. Seção 4. Das diárias. Artigo 144. Ao funcionário que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, ou em missão ou estudo, desde que relacionados com o cargo que exerce, poderá ser concedida, além do transporte, uma diária a título de indenização das despesas de alimentação e pousada. Parágrafo 1º. Não será concedida diária ao funcionário removido ou transferido, durante o período de trânsito. Parágrafo 2º. Não caberá a concessão de diária quando o deslocamento de funcionário constituir exigência permanente do cargo ou função. Parágrafo 3º. Entende-se por sede o município onde o funcionário tem exercício. Parágrafo 4º. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de missão ou estudo fora do país. Parágrafo 5º. As diárias relativas aos deslocamentos de funcionários para outros estados e Distrito Federal, serão fixadas por decreto. Artigo 145. O valor das diárias será fixado em decreto. Parágrafo único. As diárias para os cargos sujeitos ao regime de remuneração serão fixadas em decreto do Poder Executivo, obedecidos os limites que forem estabelecidos para os demais cargos. Artigo 146. A tabela de diárias, bem como as autoridades que as concederem, deverão constar de decreto. Artigo 147. O funcionário que indevidamente receber diária, será obrigado a restituí-la de uma só vez, ficando ainda sujeito à punição disciplinar. Artigo 148. É vedado conceder diárias com o objetivo de remunerar outros encargos ou serviços. Parágrafo único. Será responsabilizada a autoridade que infringir o disposto neste artigo. Seção 5. Das ajudas de custo.
Artigo 149. A juízo da administração, poderá ser concedida ajuda de custo ao funcionário que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede. Parágrafo 1º. A ajuda de custo destina-se a indenizar o funcionário das despesas de viagem e de nova instalação. Parágrafo 2º. O transporte do funcionário e de sua família compreende passagem e bagagem e correrá por conta do governo. Artigo 150. A ajuda de custo, desde que em território do país, será arbitrada pelos secretários de Estado, não podendo exceder importância correspondente a 3 vezes o valor do padrão do cargo. Parágrafo único. O regulamento fixará o critério para o arbitramento, tendo em vista o número de pessoas que acompanham o funcionário, as condições de vida na nova sede, a distância a ser percorrida, o tempo de viagem e os recursos orçamentários disponíveis. Artigo 151. Não será concedida ajuda de custo. 1. Ao funcionário que se afastar da sede ou a ela voltar, em virtude de mandato eletivo. E 2. Ao que for afastado junto a outras administrações. Parágrafo único. O funcionário que recebeu ajuda de custo, se for obrigado a mudar de sede dentro do período de 2 anos, poderá receber apenas 2/3 do benefício que lhe caberia. Artigo 152. Quando o funcionário for incumbido de serviço que o obrigue a permanecer fora da sede por mais de 30 dias, poderá receber ajuda de custo sem prejuízos das diárias que lhe couberem. Parágrafo único. A importância dessa ajuda de custo será fixada na forma do artigo 150, não podendo exceder a quantia relativa a uma vez o valor do padrão do cargo. Artigo 153. Restituirá a ajuda de custo que tiver recebido. 1. O funcionário que não seguir para a nova sede dentro dos prazos fixados, salvo motivo independente de sua vontade, devidamente comprovado sem prejuízo da pena disciplinar cabível. 2. O funcionário que, antes de concluir o serviço que lhe foi cometido, regressar da nova sede, pedir exoneração ou abandonar o cargo. Parágrafo 1º. A restituição poderá ser feita parceladamente, a juízo da autoridade que houver concedido a ajuda de custo, salvo no caso de recebimento indevido, em que a importância por devolver será descontada integralmente do vencimento ou remuneração, sem prejuízo da pena disciplinar cabível. Parágrafo 2º. A responsabilidade pela restituição de que trata este artigo atinge exclusivamente a pessoa do funcionário. Parágrafo 3º. Se o regresso do funcionário for determinado pela autoridade competente ou por motivo de força maior devidamente comprovado, não ficará ele obrigado a restituir a ajuda de custo. Artigo 154. Caberá também ajuda de custo ao funcionário designado para serviço ou estudo no estrangeiro. Parágrafo único. A ajuda de custo de que trata este artigo será arbitrada pelo governador. Seção 6. Do salário, família e do salário, esposa. Artigo 155. O salário família será concedido ao funcionário ou ao inativo por 1. Filho menor de 18 anos. E 2. Filho inválido de qualquer idade. Parágrafo único. Consideram-se dependentes, desde que vivam total ou parcialmente às expensas do funcionário, os filhos de qualquer condição, os enteados e os adotivos, equiparando-se a estes os tutelados sem meios próprios de subsistência. Artigo 156. A invalidez que caracteriza a dependência é a incapacidade total e permanente para o trabalho. Artigo 157. Quando o pai e a mãe tiverem ambos a condição de funcionário público ou de inativo e viverem em comum, o salário família será concedido a um deles. Parágrafo único. Se não viverem em comum, será concedido ao que tiver os dependentes sob sua guarda, ou a ambos, de acordo com a distribuição de dependentes.
Artigo 158. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto e a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 158-A. Fica assegurada nas mesmas bases e condições, ao cônjuge supérstite ou ao responsável legal pelos filhos do casal, a percepção do salário família a que tinha direito o funcionário ou inativo falecido. Artigo 159. A concessão e a supressão do salário família serão processadas na forma estabelecida em lei. Artigo 160. Não será pago salário família nos casos em que o funcionário deixar de perceber o respectivo vencimento ou remuneração. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos disciplinares e penais, nem aos de licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 161. É vedada a percepção de salário família por dependente em relação ao qual já esteja sendo pago este benefício por outra entidade pública federal, estadual ou municipal, ficando o infrator sujeito às penalidades da lei. Artigo 162. O salário esposa será concedido ao funcionário que não perceba vencimento ou remuneração de importância superior a 2 vezes o valor do menor vencimento pago pelo Estado, desde que a mulher não exerça a atividade remunerada. Vide Decreto número 7.110, de 25 de novembro de 1975, alterado pelo Decreto número 20.303, de 29 de dezembro de 1982. Parágrafo único. A concessão do benefício a que se refere este artigo será objeto de regulamento. Seção 7. Outras concessões pecuniárias. Artigo 163. O Estado assegurará ao funcionário o direito de pleno ressarcimento de danos ou prejuízos decorrentes de acidentes no trabalho, do exercício em determinadas zonas ou locais e da execução de trabalho especial, com risco de vida ou saúde. Artigo 164. Ao funcionário licenciado para tratamento de saúde poderá ser concedido transporte, se decorrente do tratamento, inclusive para a pessoa de sua família. Artigo 165. Poderá ser concedido transporte à família do funcionário, quando este falecer fora da sede de exercício, no desempenho de serviço. Parágrafo 1º. A mesma concessão poderá ser feita à família do funcionário falecido fora do Estado. Parágrafo 2º. Só serão atendidos os pedidos de transporte formulados dentro do prazo de um ano, a partir da data em que houver falecido o funcionário. Artigo 166. Revogado. Artigo 167. A concessão de que trata o artigo anterior só poderá ser deferida ao funcionário que se encontre no exercício do cargo e mantenha contato com o público, pagando ou recebendo em moeda corrente. Artigo 168. Ao cônjuge, companheiro ou companheira ou, na sua falta, aos filhos de qualquer condição ou aos pais, será concedido auxílio funeral, a título de assistência à família do servidor ativo ou inativo falecido, de valor correspondente a um mês da remuneração. Parágrafo 1º. Se o óbito de integrante da carreira de agente de segurança penitenciária e da classe de agente de escolta e vigilância penitenciária ocorrer em decorrência de lesões recebidas no exercício de suas funções, o valor do auxílio funeral corresponderá a 2 meses da respectiva remuneração. Parágrafo 2º. A concessão do valor do benefício nos termos do parágrafo 1º deste artigo dependerá da comprovação da causa do óbito, resultante de competente apuração. Parágrafo 3º. As despesas com funeral do servidor e do inativo que tenham sido efetuadas por terceiros serão ressarcidas até o limite previsto no caput deste artigo. Parágrafo 4º. As despesas com funeral que forem custeadas por entidade prestadora de serviços dessa natureza serão ressarcidas até o limite previsto no caput deste artigo, mediante a apresentação de alvará judicial.
Parágrafo 5º. O pagamento do auxílio funeral será efetuado pela respectiva unidade pagadora, mediante a apresentação pelo interessado ou por procurador legalmente habilitado, da certidão de óbito, do comprovante das despesas efetivamente realizadas ou do alvará judicial, juntamente com a prova de identidade do requerente. Parágrafo 6º. O pagamento do auxílio funeral será efetuado uma única vez, nos termos das disposições deste artigo. Parágrafo 7º. Quando as despesas com funeral do servidor ou inativo forem efetuadas por terceiros ou por entidade prestadora de serviços dessa natureza, e em valor inferior ao limite previsto no caput ou no parágrafo 1º deste artigo, conforme o caso, a diferença para atingir o limite neles previsto será paga ao cônjuge, companheiro ou companheira, ou, na sua falta, aos filhos de qualquer condição ou aos pais. Artigo 169. O Governo do Estado poderá conceder prêmios em dinheiro, dentro das dotações orçamentárias próprias, aos funcionários autores dos melhores trabalhos, classificados em concursos de monografias de interesse para o serviço público. Artigo 170. Revogado. Capítulo 3. Das acumulações remuneradas. Artigo 171. É vedada a acumulação remunerada, exceto: 1. A de um juiz e um cargo de professor. 2. A de 2 cargos de professor. 3. A de um cargo de professor e outro técnico ou científico. E 4. A de 2 cargos privativos de médico. Vide artigo 37, 16 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Em qualquer dos casos, a acumulação somente é permitida quando haja correlação de matérias e compatibilidade de horários. Parágrafo 2º. A proibição de acumular se estende a cargos, funções ou empregos em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Parágrafo 3º. A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados, quanto ao exercício de mandato eletivo, cargo em comissão ou ao contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados. Artigo 172. O funcionário ocupante de cargo efetivo, ou em disponibilidade, poderá ser nomeado para cargo em comissão, perdendo, durante o exercício desse cargo, o vencimento ou remuneração do cargo efetivo ou o provento, salvo se optar pelo mesmo. Artigo 173. Não se compreende na proibição de acumular, desde que tenha correspondência com a função principal, a percepção das vantagens enumeradas no artigo 124. Artigo 174. Verificado, mediante processo administrativo, que o funcionário está acumulando, fora das condições previstas neste capítulo, será ele demitido de todos os cargos e funções e obrigado a restituir o que indevidamente houver recebido. Parágrafo 1º. Prova da boa-fé. O funcionário será mantido no cargo ou função que exercer há mais tempo. Parágrafo 2º. Em caso contrário, o funcionário demitido ficará ainda inabilitado pelo prazo de 5 anos, para o exercício de função ou cargo público, inclusive em entidades que exerçam função delegada do poder público ou são por este mantidas ou administradas. Artigo 175. As autoridades civis e os chefes de serviço, bem como os diretores ou responsáveis pelas entidades referidas no parágrafo 2º do artigo anterior, e os fiscais ou representantes dos poderes públicos junto às mesmas, que tiverem conhecimento de que qualquer dos seus subordinados ou qualquer empregado da empresa sujeita à fiscalização está no exercício de acumulação proibida, farão a devida comunicação ao órgão competente, para os fins indicados no artigo anterior. Parágrafo único. Qualquer cidadão poderá denunciar a existência de acumulação ilegal. Título 5. Dos direitos e vantagens em geral. Capítulo 1. Das férias. Artigo 176. O funcionário terá direito ao gozo de 30 dias de férias anuais, observada a escala que for aprovada.
Parágrafo 1º. É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho. Parágrafo 2º. É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço e pelo máximo de 2 anos consecutivos. Parágrafo 3º. O período de férias será reduzido para 20 dias, se o servidor, no exercício anterior, tiver, considerados em conjunto, mais de 10 não comparecimentos correspondentes a faltas abonadas, justificadas e injustificadas, ou às licenças previstas nos itens 4, 6 e 7 do artigo 181. Parágrafo 4º. Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens, como se estivesse em exercício. Artigo 177. Atendido o interesse do serviço, o funcionário poderá gozar férias de uma só vez, ou em 2 períodos iguais. Artigo 178. Somente depois do primeiro ano de exercício no serviço público, adquirirá o funcionário direito a férias. Parágrafo único. Será contado para efeito deste artigo o tempo de serviço prestado em outro cargo público, desde que entre a cessação do anterior e o início do subsequente exercício não haja interrupção superior a 10 dias. Artigo 179. Caberá ao chefe da repartição ou do serviço organizar, no mês de dezembro, a escala de férias para o ano seguinte, que poderá alterar de acordo com a conveniência do serviço. Artigo 180. O funcionário transferido ou removido, quando em gozo de férias, não será obrigado a apresentar, se antes de terminá-las. Sobre férias, ver inciso 17 do artigo 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988. Capítulo 2. Das licenças. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 181. O funcionário poderá ser licenciado: 1. Para tratamento de saúde. 2. Quando acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de doença profissional. 3. No caso previsto no artigo 198. 4. Por motivo de doença em pessoa de sua família. 5. Para cumprir obrigações concernentes ao serviço militar. 6. Para tratar de interesses particulares. 7. No caso previsto no artigo 205. 8. Compulsoriamente, como medida profilática. E 9. Como prêmio de assiduidade. Sobre licença, ver inciso 19 do artigo 7º da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. Parágrafo único. Ao funcionário ocupante de cargo em comissão serão concedidas as licenças previstas neste artigo, salvo a referida no item 6. Artigo 182. A licença dependente da inspeção médica será concedida pelo prazo indicado no respectivo laudo. Artigo 183. Fim da licença. O funcionário deverá reassumir, imediatamente, o exercício do cargo, salvo prorrogação. Parágrafo único. A infração deste artigo importará na perda total do vencimento ou remuneração correspondente ao período de ausência, e, se esta exceder a 30 dias, ficará o funcionário sujeito à pena de demissão por abandono de cargo. Artigo 184. O funcionário licenciado nos termos dos itens 1 a 4 do artigo 181 é obrigado a reassumir o exercício, se for considerado apto em inspeção médica realizada ex officio ou se não subsistir a doença na pessoa de sua família. Parágrafo único. O funcionário poderá desistir da licença, desde que em inspeção médica fique comprovada a cessação dos motivos determinantes da licença. Artigo 185. A licença poderá ser prorrogada ex officio ou mediante solicitação do funcionário. Parágrafo 1º. O pedido de prorrogação deverá ser apresentado pelo menos 8 dias antes de fim do prazo da licença. Se indeferido, contar-se-á como de licença o período compreendido entre o seu término e a data do conhecimento oficial do despacho denegatório.
Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto neste artigo às licenças previstas nos itens 6 e 9 do artigo 181, observando, se no que couber, o disposto nas seções 7 e 10 desse capítulo. Artigo 186. As licenças previstas nos itens 1 e 2 do artigo 181, concedidas dentro de 60 dias, contados da terminação da anterior, serão consideradas em prorrogação. Artigo 187. O funcionário licenciado nos termos dos itens 1 e 2 do artigo 181 não poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada, sob pena de ser cassada a licença e de ser demitido por abandono do cargo, caso não reassuma o seu exercício dentro do prazo de 30 dias. Artigo 188. O funcionário licenciado nos termos dos itens 1 e 2 do artigo 181 ficará obrigado a seguir rigorosamente o tratamento médico adequado à doença, sob pena de lhe ser suspenso o pagamento do vencimento ou remuneração. Artigo 189. O órgão médico oficial fiscalizará a observância do disposto no artigo anterior. Artigo 190. O funcionário que se recusar a submeter-se à inspeção médica, quando julgada necessária, será punido com pena de suspensão. Parágrafo único. A suspensão cessará no dia em que se realizar a inspeção. Seção 2. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 191. Ao funcionário que, por motivo de saúde, estiver impossibilitado para o exercício do cargo, será concedida a licença, mediante inspeção e órgão médico oficial, até o máximo de 4 anos, com vencimento ou remuneração. Parágrafo 1º. Fim do prazo previsto neste artigo, o funcionário será submetido à inspeção médica e aposentado, desde que verificada a sua invalidez, permitindo-se o licenciamento além desse prazo, quando não se justificar a aposentadoria. Parágrafo 2º. Será obrigatória a reversão do aposentado, desde que cessados os motivos determinantes da aposentadoria. Artigo 192. O funcionário ocupante de cargo em comissão poderá ser aposentado, nas condições do artigo anterior, desde que preencha os requisitos do artigo 227. Artigo 193. A licença para tratamento de saúde dependerá de inspeção médica, realizada em órgão oficial e poderá ser concedida: 1. A pedido do funcionário. E 2. Ex officio. Seção 3. Da licença ao funcionário acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de doença profissional. Artigo 194. O funcionário acidentado no exercício de suas atribuições ou que tenha adquirido doença profissional, terá direito à licença com vencimento ou remuneração. Parágrafo único. Considera-se também acidente a agressão sofrida e não provocada pelo funcionário, no exercício de suas funções. Artigo 195. A licença prevista no artigo anterior não poderá exceder de 4 anos. Parágrafo único. No caso de acidente, verificada a incapacidade total para qualquer função pública, será desde logo concedida a aposentadoria ao funcionário. Artigo 196. A comprovação do acidente, indispensável para a concessão da licença, será feita em processo, que deverá iniciar-se no prazo de 8 dias, contados do evento. Artigo 197. Para a conceituação do acidente da doença profissional, serão adotados os critérios da legislação federal de acidentes do trabalho. Seção 4. Da licença à funcionária gestante. Artigo 198. A funcionária gestante será concedida, mediante inspeção médica, licença de 120 dias com vencimento ou remuneração. Parágrafo 1º. Salvo prescrição médica em contrário, a licença será concedida a partir do 8º mês de gestação.
Parágrafo 2º. Ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a licença, será esta concedida mediante a apresentação da certidão de nascimento e vigorará a partir da data do evento, podendo retroagir até 15 dias. Parágrafo 3º. No caso de natimorto, será concedida a licença para tratamento de saúde, a critério médico, na forma prevista no artigo 193. Sobre servidora gestante, ver artigo 137 da Constituição Estadual, de 5 de outubro de 1989. Seção 5. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 199. O funcionário poderá obter licença, por motivo de doença do cônjuge e de parentes até segundo grau. Parágrafo 1º. Provar-se-á a doença em inspeção médica na forma prevista no artigo 193. Parágrafo 2º. A licença de que trata este artigo será concedida com vencimento ou remuneração até um mês e com os seguintes descontos. De 1/3, quando exceder a um mês até 3. 2, de 2/3, quando exceder a 3, até 6. 3, sem vencimento ou remuneração do 7º ao 20º mês. Seção 6. Da licença para atender a obrigações concernentes ao serviço militar. Artigo 200. Ao funcionário que for convocado para o serviço militar e outros encargos da Segurança Nacional, será concedida a licença sem vencimento ou remuneração. Parágrafo 1º. A licença será concedida mediante comunicação do funcionário ao chefe da repartição ou do serviço, acompanhada de documentação oficial que prove a incorporação. Parágrafo 2º. O funcionário desincorporado reassumirá imediatamente o exercício, sob pena de demissão por abandono do cargo, se a ausência exceder a 30 dias. Parágrafo 3º. Quando a desincorporação se verificar em lugar diverso do da sede, os prazos para apresentação serão os previstos no artigo 60. Artigo 201. Ao funcionário que houver feito curso para ser admitido como oficial da reserva das Forças Armadas, será também concedida a licença sem vencimento ou remuneração, durante os estágios prescritos pelos regulamentos militares. Seção 7. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 202. Depois de 5 anos de exercício, o funcionário poderá obter licença, sem vencimento ou remuneração, para tratar de interesses particulares, pelo prazo máximo de 2 anos. Parágrafo 1º. Poderá ser negada a licença quando o afastamento do funcionário for inconveniente ao interesse do serviço. Parágrafo 2º. O funcionário deverá aguardar em exercício a concessão da licença. Parágrafo 3º. A licença poderá ser gozada parceladamente a juízo da administração, desde que dentro do período de 3 anos. Parágrafo 4º. O funcionário poderá desistir da licença, a qualquer tempo, reassumindo o exercício em seguida. Artigo 203. Não será concedida a licença para tratar de interesses particulares ao funcionário nomeado, removido ou transferido, antes de assumir o exercício do cargo. Artigo 204. Só poderá ser concedida nova licença depois de decorridos 5 anos do término da anterior. Seção 8. Da licença a funcionária casada com funcionário ou militar. Artigo 205. A funcionária casada com funcionário estadual ou com militar terá direito à licença, sem vencimento ou remuneração, quando o marido for mandado servir, independentemente de solicitação, em outro ponto do Estado ou do território nacional ou no estrangeiro. Parágrafo único. A licença será concedida mediante pedido devidamente instruído e vigorará pelo tempo que durar a comissão ou a nova função do marido. Seção 9. Da licença compulsória.
Artigo 206. O funcionário, ao qual se possa atribuir a condição de fonte de infecção de doença transmissível, poderá ser licenciado, enquanto durar essa condição, a juízo de autoridade sanitária competente, e na forma prevista no regulamento. Artigo 207. Verificada a procedência da suspeita, o funcionário será licenciado para tratamento de saúde na forma prevista no artigo 191, considerando-se incluídos no período da licença os dias de licenciamento compulsório. Artigo 208. Quando não positivada a moléstia, deverá o funcionário retornar ao serviço, considerando-se como de efetivo exercício para todos os efeitos legais, o período de licença compulsória. Seção 10. Da licença, prêmio. Artigo 209. O funcionário terá direito, como prêmio de assiduidade, à licença de 90 dias em cada período de 5 anos de exercício ininterrupto, em que não haja sofrido qualquer penalidade administrativa. Parágrafo único. O período da licença será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais, e não acarretará desconto algum no vencimento ou remuneração. Artigo 210. Para fins da licença prevista nesta seção, não se consideram interrupção de exercício. 1. Os afastamentos enumerados no artigo 78, excetuado o previsto no item 10. E 2. As faltas abonadas, as justificadas e os dias de licença a que se referem os itens 1 e 4 do artigo 181, desde que o total de todas essas ausências não exceda o limite máximo de 30 dias, no período de 5 anos. Artigo 211. Revogado. Artigo 212. O requerimento da licença será instruído com certidão de tempo de serviço. Artigo 213. A licença, prêmio deverá ser usufruída no prazo de 4 anos e 9 meses, a contar do término do período quisitivo. Parágrafo 1º. A requerimento do funcionário, a licença poderá ser gozada em parcelas não inferiores a 30 dias. Parágrafo 2º. Caberá à autoridade competente para conceder a licença, autorizar o seu gozo, respeitada a regra contida no caput deste artigo. Artigo 214. O funcionário deverá guardar em exercício a concessão da licença. Parágrafo único. Dependerá de novo o requerimento, o gozo da licença, quando não iniciada dentro de 30 dias, contados da publicação do ato que a houver concedido. Artigo 215. Revogado. Artigo 216. Revogado. Capítulo 3. Da estabilidade. Artigo 217. É assegurada a estabilidade somente ao funcionário que, nomeado por concurso, contar mais de 2 anos de efetivo exercício. Sobre estabilidade, ver artigo 41 da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988. Artigo 218. O funcionário estável só poderá ser demitido em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo, assegurada a ampla defesa. Parágrafo único. A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo, ressalvando-se à administração o direito de aproveitar o funcionário em outro cargo de igual padrão, de acordo com as suas aptidões. Capítulo 4. Da disponibilidade. Artigo 219. O funcionário poderá ser posto em disponibilidade remunerada. 1. No caso previsto no parágrafo 2º do artigo 31. E 2. Quando, tendo adquirido estabilidade, o cargo for extinto por lei. Parágrafo único. O funcionário ficará em disponibilidade até o seu obrigatório aproveitamento em cargo equivalente. Artigo 220. O provento da disponibilidade não poderá ser superior ao vencimento ou remuneração e vantagens percebidos pelo funcionário.
Artigo 221. Qualquer alteração do vencimento ou remuneração e vantagens percebidas pelo funcionário em virtude de medida geral, será extensiva ao provento do disponível, na mesma proporção. Súmulas número 358 e 567 do STF. 358. O servidor público em disponibilidade tem direito aos vencimentos integrais do cargo. 567. A Constituição ao assegurar, no parágrafo 3º, do artigo 102, a contagem integral do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade não proíbe à União, aos estados e aos municípios mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço prestado a outra pessoa de direito público interno. Capítulo 5. Da aposentadoria. Sobre aposentadoria, ver Emenda Constitucional Federal número 20, de 15 de dezembro de 1998. Artigo 222. O funcionário será aposentado: 1. Por invalidez. 2. Compulsoriamente, aos 70 anos. E 3. Voluntariamente, após 35 anos de serviço. Parágrafo 1º. No caso do item 3, o prazo é reduzido a 30 anos para as mulheres. Parágrafo 2º. Os limites de idade e de tempo de serviço para a aposentadoria poderão ser reduzidos, nos termos do parágrafo único do artigo 94 da Constituição do Estado de São Paulo. Artigo 223. A aposentadoria prevista no item 1 do artigo anterior, só será concedida, após a comprovação da invalidez do funcionário, mediante inspeção de saúde realizada em órgão médico oficial. Artigo 224. A aposentadoria compulsória prevista no item 2 do artigo 222 é automática. Parágrafo único. O funcionário se afastará no dia imediato àquele em que atingir a idade limite, independentemente da publicação do ato declaratório da aposentadoria. Artigo 225. O funcionário em disponibilidade poderá ser aposentado nos termos do artigo 222. Artigo 226. O provento da aposentadoria será: 1. Igual ao vencimento ou remuneração e demais vantagens pecuniárias incorporadas para esse efeito. 1. Quando o funcionário, do sexo masculino, contar 35 anos de serviço e do sexo feminino, 30 anos. E 2. Quando ocorrer a invalidez. 2. Proporcional ao tempo de serviço, nos demais casos. Artigo 227. As disposições dos itens 1 e 2 do artigo 222 aplicam-se ao funcionário ocupante de cargo em comissão, que contar mais de 15 anos de exercício ininterrupto nesse cargo, seja ou não ocupante de cargo de provimento efetivo. Artigo 228. A aposentadoria prevista no item 3 do artigo 222 produzirá efeito a partir da publicação do ato no Diário Oficial. Artigo 229. O pagamento dos proventos a que tiver direito o aposentado deverá iniciar-se no mês seguinte ao em que cessar a percepção do vencimento ou remuneração. Artigo 230. O provento do aposentado só poderá sofrer descontos autorizados em lei. Artigo 231. O provento da aposentadoria não poderá ser superior ao vencimento ou remuneração e demais vantagens percebidas pelo funcionário. Artigo 232. Qualquer alteração do vencimento ou remuneração e vantagens percebidas pelo funcionário em virtude de medida geral, será extensiva ao provento do aposentado, na mesma proporção. Súmulas número 6, 10, 36 e 567 do STF. 6. A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário.
10. O tempo de serviço militar conta-se para efeito de disponibilidade e aposentadoria do servidor público estadual. 36. Servidor vitalício está sujeito à aposentadoria compulsória em razão da idade. 567. A Constituição, ao assegurar, no parágrafo 3º, do artigo 102, a contagem integral do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, não proíbe à União, aos estados e aos municípios mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço prestado a outra pessoa de direito público interno. Sobre aposentadoria, ver artigo 40 da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e artigos 126 e 132 da Constituição Estadual, de 5 de outubro de 1989. Capítulo 6. Da assistência ao funcionário. Artigo 233. Nos trabalhos insalubres executados pelos funcionários, o Estado é obrigado a fornecer-lhes gratuitamente equipamentos de proteção à saúde. Parágrafo único. Os equipamentos aprovados por órgão competente serão de uso obrigatório dos funcionários, sob pena de suspensão. Artigo 234. Ao funcionário é assegurado o direito de remoção para igual cargo no local de residência do cônjuge, se este também for funcionário e houver vaga. Artigo 235. Havendo vaga na sede do exercício de ambos os cônjuges, a remoção poderá ser feita para o local indicado por qualquer deles, desde que não prejudique o serviço. Artigo 236. Somente será concedida nova remoção por união de cônjuges ao funcionário que for removido a pedido para outro local, após transcorridos 5 anos. Artigo 237. Considera-se local, para os fins dos artigos 234 a 236, o município onde o cônjuge tem sua residência. Artigo 238. O ato que remover ou transferir o funcionário estudante de uma para outra cidade ficará suspenso se, na nova sede, não existir estabelecimento congênere, oficial, reconhecido ou equiparado àquele em que o interessado esteja matriculado. Parágrafo 1º. Efetivar-se-á a transferência, se o funcionário concluir o curso, deixar de cursá-lo ou for reprovado durante 2 anos. Parágrafo 2º. Anualmente, o interessado deverá fazer prova, perante a repartição a que esteja subordinado, de que está frequentando regularmente o curso em que estiver matriculado. Capítulo 7. Do direito de petição. Artigo 239. É assegurado a qualquer pessoa, física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição contra a ilegalidade ou o abuso de poder e para a defesa de direitos. Parágrafo 1º. Qualquer pessoa poderá reclamar sobre abuso, erro, omissão ou conduta incompatível no serviço público. Parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese, a administração poderá recusar, se a protocolar, encaminhar ou apreciar a petição, sob pena de responsabilidade do agente. Artigo 240. Ao servidor é assegurado o direito de requerer ou representar, bem como, nos termos desta lei complementar, pedir reconsideração e recorrer de decisões, no prazo de 30 dias, salvo previsão legal específica. Título 6. Dos deveres, das proibições e das responsabilidades. Capítulo 1. Dos deveres e das proibições. Seção 1. Dos deveres. Artigo 241. São deveres do funcionário: 1. Ser assíduo e pontual. 2. Cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais. Vide Decreto número 40.260, de 9 de agosto de 1995. 3. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido. 4. Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e, especialmente, sobre despachos, decisões ou providências.
5. Representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções. 6. Tratar com urbanidade os companheiros de serviço e as partes. 7. Residir no local onde exerce o cargo ou onde autorizado. 8. Providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual, a sua declaração de família. 9. Zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. 10. Apresentar, se convenientemente trajado em serviço ou como um uniforme determinado, quando for o caso. 11. Atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, às requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas, para defesa do Estado, em juízo. 12. Cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. 13. Estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. E 14. Proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública. Seção 2. Das proibições. Artigo 242. Ao funcionário é proibido: 1. Referir-se depreciativamente, em informação, parecer ou despacho, ou pela imprensa, ou qualquer meio de divulgação, às autoridades constituídas e aos atos da administração, podendo, porém, em trabalho devidamente assinado, apreciá-lo sob o aspecto doutrinário e da organização e eficiência do serviço. 2. Retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição. 3. Entreter-se, durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço. 4. Deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada. 5. Tratar de interesses particulares na repartição. 6. Promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição, ou tornar-se solidário com elas. 7. Exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição. E 8. Empregar material do serviço público em serviço particular. Artigo 243. É proibido ainda, ao funcionário: 1. Fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo, por si, ou como representante de outrem. 2. Participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais, ou de sociedades comerciais, que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo do Estado, sejam por este subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. 3. Requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, federais, estaduais ou municipais, exceto o privilégio da invenção própria. 4. Exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. 5. Aceitar representação de Estado estrangeiro, sem autorização do Presidente da República. 6. Comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no item 2 deste artigo, podendo, em qualquer caso, ser acionista, cotista ou comanditário. 7. Incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público. Sobre greve, ver artigo 37, 7 da Constituição Federal. 8. Praticar a usura. 9. Constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. 10. Receber estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas, no país ou no estrangeiro, mesmo quando estiver em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza.
11. Valer-se de sua qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às funções ou para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito. E 12. Fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte. Sobre sindicato, ver artigo 37, 6 da Constituição Federal. Parágrafo único. Não está compreendida na proibição dos itens 2 e 6 deste artigo a participação do funcionário em sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou gerência de cooperativas e associações de classe, ou como seu sócio. Artigo 244. É vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens imediatas de parentes, até segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo exceder a 2, o número de auxiliares nessas condições. Capítulo 2. Das responsabilidades. Artigo 245. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, causar à Fazenda Estadual, por dolo ou culpa, devidamente apurados. Parágrafo único. Caracteriza-se especialmente a responsabilidade: 1. Pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou por não prestar contas, ou por não as tomar, na forma e no prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço. 2. Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda, ou sujeitos a seu exame ou fiscalização. 3. Pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos da Receita, ou que tenha com eles relação. E 4. Por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. Ver artigos 312 ao 327 do Código Penal sobre os crimes contra a administração pública. Artigo 246. O funcionário que adquirir materiais em desacordo com disposições legais e regulamentares, será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração. Artigo 247. Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento ou entrada nos prazos legais. Artigo 248. Fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração não excedendo o desconto a décima parte do valor destes. Parágrafo único. No caso do item 4 do parágrafo único do artigo 245, não tendo havido má-fé, será aplicada a pena de repreensão e, na reincidência, a de suspensão. Artigo 249. Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos nas leis, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas às repartições, o desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. Artigo 250. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal que no caso couber, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado, na forma dos artigos 247 e 248, ou exame da pena disciplinar em que incorrer. Parágrafo 1º. A responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. Parágrafo 2º. Será reintegrado ao serviço público, no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas, o servidor absolvido pela Justiça, mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue a existência de sua autoria ou do fato que deu origem à sua demissão. Parágrafo 3º. O processo administrativo só poderá ser sobrestado para guardar decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena.
Sobre responsabilidades, ver artigo 131 da Constituição Estadual, de 5 de outubro de 1989. Título 7. Das penalidades, da extinção da punibilidade e das providências preliminares. Capítulo 1. Das penalidades e de sua aplicação. Artigo 251, são penas disciplinares. 1. Repreensão. 2. Suspensão. 3. Multa. 4. Demissão. 5. Demissão a bem do serviço público. E 6. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 252. Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Artigo 253. A pena de repreensão será aplicada por escrito, nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. Artigo 254. A pena de suspensão, que não excederá de 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência. Parágrafo 1º. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Parágrafo 2º. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa, na base de 50%, por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. Artigo 255. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. Artigo 256. Será aplicada a pena de demissão nos casos de 1. Abandono de cargo. 2. Procedimento irregular, de natureza grave. 3. Ineficiência no serviço. 4. Aplicação indevida de dinheiros públicos. E 5. Ausência ao serviço, sem causa justificável, por mais de 45 dias, interpoladamente, durante um ano. Parágrafo 1º. Considerar-se-á abandono de cargo, ou não comparecimento do funcionário por mais de 30 dias consecutivos ex. 6 do artigo 63. Parágrafo 2º. A pena de demissão por ineficiência no serviço, só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Artigo 257. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que 1. For convencido de incontinência pública e escandalosa e de vício de jogos proibidos. 2. Praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a fazenda estadual, ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. 3. Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares. 4. Praticar insubordinação grave. 5. Praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo-se em legítima defesa. 6. Lesar o patrimônio ou os cofres públicos. 7. Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções mas em razão delas. 8. Pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses ou tenham na repartição, ou estejam sujeitos à sua fiscalização. 9. Exercer advocacia administrativa. E 10. Apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário-família, sem prejuízo da responsabilidade civil e de procedimento criminal, que no caso couber. 11. Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. 12. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro, ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. 13. Praticar ato definido em lei como de improbidade. Artigo 258. O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta.
Sobre demissão, ver artigo 136 da Constituição Estadual, de 5 de outubro de 1989. Artigo 259. Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, se ficar provado que o inativo 1. Praticou, quando em atividade, falta grave para a qual é combinada nesta lei a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público. 2. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. 3. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República. E 4. Praticou a usura em qualquer de suas formas. Artigo 260. Para a aplicação das penalidades previstas no artigo 251, são competentes: 1. O governador. 2. Os secretários de Estado, o procurador-geral do Estado e os superintendentes de autarquia. 3. Os chefes de gabinete, até a de suspensão. 4. Os coordenadores, até a de suspensão limitada a 60 dias. E 5. Os diretores de departamento e divisão, até a de suspensão limitada a 30 dias. Parágrafo único. Havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a competência será da autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave. Artigo 261. Extingue-se a punibilidade pela prescrição: 1. Da falta sujeita à pena de repreensão, suspensão ou multa, em 2 anos. 2. Da falta sujeita à pena de demissão a bem do serviço público e de cassação da aposentadoria ou disponibilidade, em 5 anos. 3. Da falta prevista em lei como infração penal, no prazo de prescrição em abstrato da pena criminal, se for superior a 5 anos. Parágrafo 1º. A prescrição começa a correr: 1. Do dia em que a falta for cometida. 2. Do dia em que tenha cessado a continuação ou a permanência, nas faltas continuadas ou permanentes. Parágrafo 2º. Interrompem a prescrição a portaria que instaura sindicância e a que instaura processo administrativo. Parágrafo 3º. O lapso prescricional corresponde: 1. Na hipótese de desclassificação da infração, ao da pena efetivamente aplicada. 2. Na hipótese de mitigação ou atenuação, ao da pena em tese cabível. Parágrafo 4º. A prescrição não corre: 1. Enquanto sobrestado processo administrativo para aguardar decisão judicial, na forma do parágrafo 3º do artigo 250. 2. Enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido. Parágrafo 5º. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Parágrafo 6º. A decisão que reconhecer a existência de prescrição deverá desde logo determinar, quando for o caso, as providências necessárias à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência. Artigo 262. O funcionário que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que satisfaça essa exigência. Parágrafo único. Aplica-se aos aposentados ou em disponibilidade o disposto neste artigo. Artigo 263. Deverão constar do assentamento individual do funcionário todas as penas que lhe forem impostas. Capítulo 2. Das providências preliminares. Artigo 264. A autoridade que, por qualquer meio, tiver conhecimento de irregularidade praticada por servidor, é obrigada a adotar providências visando a sua imediata apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que o caso exigir. Artigo 265. A autoridade realizará apuração preliminar, de natureza simplesmente investigativa, quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. Parágrafo 1º. A apuração preliminar deverá ser concluída no prazo de 30 dias.
Parágrafo 2º. Não concluída no prazo a apuração, a autoridade deverá imediatamente encaminhar ao chefe de gabinete relatório das diligências realizadas e definir o tempo necessário para o término dos trabalhos. Parágrafo 3º. Ao concluir a apuração preliminar, a autoridade deverá opinar fundamentadamente pelo arquivamento ou pela instauração de sindicância ou de processo administrativo. Artigo 266. Determinada a instauração de sindicância ou processo administrativo, ou no seu curso, havendo conveniência para a instrução ou para o serviço, poderá o chefe de gabinete, por despacho fundamentado, ordenar as seguintes providências. 1. Afastamento preventivo do servidor, quando o recomendar a moralidade administrativa ou a apuração do fato, sem prejuízo de vencimentos ou vantagens, até 180 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. 2. Designação do servidor acusado para o exercício de atividades exclusivamente burocráticas até decisão final do procedimento. 3. Recolhimento de carteira funcional, distintivo, armas e algemas. 4. Proibição do porte de armas. 5. Comparecimento obrigatório, em periodicidade a ser estabelecida, para tomar ciência dos atos do procedimento. Parágrafo 1º. A autoridade que determinar a instauração ou presidir sindicância ou processo administrativo poderá representar ao chefe de gabinete para propor a aplicação das medidas previstas neste artigo, bem como sua cessação ou alteração. Parágrafo 2º. O chefe de gabinete poderá, a qualquer momento, por despacho fundamentado, fazer cessar ou alterar as medidas previstas neste artigo. Artigo 267. O período de afastamento preventivo computa-se como de efetivo exercício, não sendo descontado da pena de suspensão eventualmente aplicada. Título 8. Do procedimento disciplinar. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 268. A apuração das infrações será feita mediante sindicância ou processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Artigo 269. Será instaurada a sindicância quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. Artigo 270. Será obrigatório o processo administrativo quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de demissão a bem do serviço público e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 271. Os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados pela Procuradoria-Geral do Estado e presididos por Procurador do Estado confirmado na carreira. Capítulo 2. Da sindicância. Artigo 272. São competentes para determinar a instauração de sindicância as autoridades enumeradas no artigo 260. Parágrafo único. Instaurada a sindicância, o Procurador do Estado que a presidir comunicará o fato ao órgão setorial de pessoal. Súmula número 18 e 19 do STF. 18. Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público. 19. É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira. Artigo 273. Aplicam-se à sindicância as regras previstas nesta lei complementar para o processo administrativo, com as seguintes modificações. 1. A autoridade sindicante e cada acusado poderão arrolar até 3 testemunhas. 2. A sindicância deverá estar concluída no prazo de 60 dias. 3. Com o relatório, a sindicância será enviada à autoridade competente para a decisão. Capítulo 3. Do processo administrativo.
Artigo 274. São competentes para determinar a instauração de processo administrativo as autoridades enumeradas no artigo 260, até o inciso 4, inclusive. Artigo 275. Não poderá ser encarregado da apuração, nem atuar como secretário, amigo íntimo ou inimigo, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive, cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado, bem assim o subordinado deste. Artigo 276. A autoridade ou o funcionário designado deverão comunicar, desde logo, à autoridade competente, o impedimento que houver. Artigo 277. O processo administrativo deverá ser instaurado por portaria, no prazo improrrogável de 8 dias do recebimento da determinação, e concluído no de 90 dias da citação do acusado. Parágrafo 1º. Da portaria deverão constar o nome e a identificação do acusado, a infração que lhe é atribuída, com descrição sucinta dos fatos, a indicação das normas infligidas e a penalidade mais elevada em tese cabível. Parágrafo 2º. Vencido o prazo, caso não concluído o processo, o procurador do Estado que o presidir deverá imediatamente encaminhar ao seu superior hierárquico relatório indicando as providências faltantes e o tempo necessário para término dos trabalhos. Parágrafo 3º. O superior hierárquico dará ciência dos fatos a que se refere o parágrafo anterior e das providências que houver adotado a autoridade que determinou a instauração do processo. Artigo 278. Autuada a portaria e demais peças preexistentes, designará ao presidente dia e hora para a audiência de interrogatório, determinando a citação do acusado e a notificação do denunciante, se houver. Parágrafo 1º. O mandado de citação deverá conter: 1. Cópia da portaria. 2. Data, hora e local do interrogatório, que poderá ser acompanhado pelo advogado do acusado. 3. Data, hora e local da oitiva do denunciante, se houver, que deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado. 4. Esclarecimento de que o acusado será defendido por advogado dativo, caso não constitua advogado próprio. 5. Informação de que o acusado poderá arrolar testemunhas e requerer provas, no prazo de 3 dias após a data designada para seu interrogatório. 6. Advertência de que o processo será extinto se o acusado pedir exoneração até o interrogatório, quando se tratar exclusivamente de abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade. Parágrafo 2º. A citação do acusado será feita pessoalmente, no mínimo 2 dias antes do interrogatório, por intermédio do respectivo superior hierárquico, ou diretamente, onde possa ser encontrado. Terceiro, não sendo encontrado em seu local de trabalho ou no endereço constante de seu assentamento individual, furtando, se o acusado a citação ou ignorando, se seu paradeiro, a citação far-se-á por edital, publicado uma vez no Diário Oficial do Estado, no mínimo 10 dias antes do interrogatório. Artigo 279. Havendo denunciante, este deverá prestar declarações, no interregno entre a data da citação e a fixada para o interrogatório do acusado, sendo notificado para tal fim. Parágrafo 1º. A oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado, próprio ou dativo. Parágrafo 2º. O acusado não assistirá à inquirição do denunciante. Antes, porém, de ser interrogado, poderá ter ciência das declarações que aquele houver prestado. Artigo 280. Não comparecendo o acusado, será, por despacho, decretada sua revelia, prosseguindo-se nos demais atos e termos do processo. Artigo 281. Ao acusado rével será nomeado advogado dativo. Artigo 282. O acusado poderá constituir advogado que o representará em todos os atos e termos do processo.
Parágrafo 1º. É faculdade do acusado tomar ciência ou assistir aos atos e termos do processo, não sendo obrigatória qualquer notificação. Parágrafo 2º. O advogado será intimado por publicação no Diário Oficial do Estado, de que conste seu nome e número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os dados necessários à identificação do procedimento. Parágrafo 3º. Não tendo o acusado recursos financeiros ou negando-se a constituir advogado, o presidente nomeará advogado dativo. Parágrafo 4º. O acusado poderá, a qualquer tempo, constituir advogado para prosseguir na sua defesa. Artigo 283. Comparecendo ou não o acusado ao interrogatório, inicia-se o prazo de 3 dias para requerer a produção de provas, ou apresentá-las. Parágrafo 1º. O presidente e cada acusado poderão arrolar até 5 testemunhas. Parágrafo 2º. A prova de antecedentes do acusado será feita exclusivamente por documentos, até as alegações finais. Parágrafo 3º. Até a data do interrogatório, será designada a audiência de instrução. Artigo 284. Na audiência de instrução, serão ouvidas, pela ordem, as testemunhas arroladas pelo presidente e pelo acusado. Parágrafo único. Tratando-se de servidor público, seu comparecimento poderá ser solicitado ao respectivo superior imediato com as indicações necessárias. Artigo 285. A testemunha não poderá eximir-se de depor, salvo se for ascendente, descendente, cônjuge, ainda que legalmente separado, companheiro, irmão, sogro e cunhado, pai, mãe ou filho adotivo do acusado, exceto quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Parágrafo 1º. Se o parentesco das pessoas referidas for com o denunciante, ficam elas proibidas de depor, observada a exceção deste artigo. Parágrafo 2º. Ao servidor que se recusar a depor, sem justa causa, será pela autoridade competente adotada a providência a que se refere o artigo 262, mediante comunicação do presidente. Parágrafo 3º. O servidor que tiver de depor como testemunha fora da sede de seu exercício, terá direito a transporte e diárias na forma da legislação em vigor, podendo ainda expedir-se precatória para esse efeito à autoridade do domicílio do depoente. Parágrafo 4º. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo-se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Artigo 286. A testemunha que morar em comarca diversa poderá ser inquirida pela autoridade do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimada à defesa. Parágrafo 1º. Deverá constar da precatória a síntese da imputação e os esclarecimentos pretendidos, bem como a advertência sobre a necessidade da presença de advogado. Parágrafo 2º. A expedição da precatória não suspenderá a instrução do procedimento. Parágrafo 3º. Fim do prazo marcado, o procedimento poderá prosseguir até final decisão. A todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. Artigo 287. As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada independente de notificação. Parágrafo 1º. Deverá ser notificada a testemunha cujo depoimento for relevante e que não comparecer espontaneamente. Parágrafo 2º. Se a testemunha não for localizada, a defesa poderá substituí-la, se quiser, levando na mesma data designada para a audiência outra testemunha, independente de notificação. Artigo 288. Em qualquer fase do processo, poderá o presidente, de ofício ou a requerimento da defesa, ordenar diligências que entenda convenientes.
Parágrafo 1º. As informações necessárias à instrução do processo serão solicitadas diretamente, sem observância de vinculação hierárquica, mediante ofício, do qual cópia será juntada aos autos. Parágrafo 2º. Sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos oficiais, o presidente os requisitará, observados os impedimentos do artigo 275. Artigo 289. Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo permanecerão na repartição competente. Parágrafo 1º. Será concedida vista dos autos ao acusado, mediante simples solicitação, sempre que não prejudicar o curso do procedimento. Parágrafo 2º. A concessão de vista será obrigatória, no prazo para manifestação do acusado ou para apresentação de recursos, mediante publicação no Diário Oficial do Estado. Parágrafo 3º. Não corre o prazo senão depois da publicação a que se refere o parágrafo anterior e desde que os autos estejam efetivamente disponíveis para vista. Parágrafo 4º. Ao advogado é assegurado o direito de retirar os autos da repartição, mediante recibo, durante o prazo para manifestação de seu representado, salvo na hipótese de prazo comum, de processo sob regime de segredo de justiça ou quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos na repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado. Artigo 290. Somente poderão ser indeferidos pelo presidente, mediante decisão fundamentada, os requerimentos de nenhum interesse para o esclarecimento do fato, bem como as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Artigo 291. Quando, no curso do procedimento, surgirem fatos novos imputáveis ao acusado, poderá ser promovida a instauração de novo procedimento para sua apuração, ou, caso conveniente, aditada a portaria, reabrindo-se oportunidade de defesa. Artigo 292. Encerrada a fase probatória, dá-se à vista dos autos à defesa, que poderá apresentar alegações finais, no prazo de 7 dias. Parágrafo único. Não apresentadas no prazo as alegações finais, o presidente designará advogado dativo, assinando-lhe novo prazo. Artigo 293. O relatório deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, contados da apresentação das alegações finais. Parágrafo 1º. O relatório deverá descrever, em relação a cada acusado, separadamente, as irregularidades imputadas, as provas colhidas e as razões de defesa, propondo a absolvição ou punição e indicando, nesse caso, a pena que entender cabível. Parágrafo 2º. O relatório deverá conter, também, a sugestão de quaisquer outras providências de interesse do serviço público. Artigo 294. Relatado, o processo será encaminhado à autoridade que determinou sua instauração. Artigo 295. Recebendo o processo relatado, a autoridade que houver determinado sua instauração deverá, no prazo de 20 dias, proferir o julgamento ou determinar a realização de diligência, sempre que é necessária ao esclarecimento de fatos. Artigo 296. Determinada a diligência, a autoridade encarregada do processo administrativo terá prazo de 15 dias para seu cumprimento, abrindo vista à defesa para manifestar-se em 5 dias. Artigo 297. Quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que lhe parecerem cabíveis, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo deverá propô-las, justificadamente, dentro do prazo para julgamento, à autoridade competente. Artigo 298. A autoridade que proferir decisão determinará os atos dela decorrentes e as providências necessárias à sua execução.
Artigo 299. As decisões serão sempre publicadas no Diário Oficial do Estado, dentro do prazo de 8 dias, bem como averbadas no Registro Funcional do Servidor. Artigo 300. Terão forma processual resumida, quando possível, todos os termos lavrados pelo secretário, quais sejam: autuação, juntada, conclusão, intimação, data de recebimento, bem como certidões e compromissos. Parágrafo 1º. Toda e qualquer juntada aos autos se fará na ordem cronológica da apresentação, rubricando o presidente as folhas acrescidas. Parágrafo 2º. Todos os atos ou decisões, cujo original não conste do processo, nele deverão figurar por cópia. Artigo 301. Constará sempre dos autos da sindicância ou do processo a folha de serviço do indiciado. Artigo 302. Quando ao funcionário se imputar crime praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo providenciará para que se instaure, simultaneamente, o inquérito policial. Parágrafo único. Quando se tratar de crime praticado fora da esfera administrativa, a autoridade policial dará ciência dele à autoridade administrativa. Artigo 303. As autoridades responsáveis pela condução do processo administrativo e do inquérito policial se auxiliarão para que os mesmos se concluam dentro dos prazos respectivos. Artigo 304. Quando o ato atribuído ao funcionário for considerado criminoso, serão remetidas à autoridade competente cópias autenticadas das peças essenciais do processo. Ver artigo 513 ao 516 do Código de Processo Penal sobre processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Artigo 305. Não será declarada a nulidade de nenhum ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou diretamente na decisão do processo ou sindicância. Artigo 306. É defeso fornecer à imprensa ou a outros meios de divulgação nota sobre os atos processuais, salvo no interesse da administração, a juízo do secretário de Estado ou do Procurador-Geral do Estado. Artigo 307. Decorridos 5 anos de efetivo exercício, contados do cumprimento da sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, não mais poderá aquela ser considerada em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de reincidência. Parágrafo único. A demissão e a demissão a bem do serviço público acarretam a incompatibilidade para nova investidura em cargo, função ou emprego público, pelo prazo de 5 e 10 anos, respectivamente. Capítulo 4. Do processo por abandono do cargo ou função e por inassiduidade. Artigo 308. Verificada a ocorrência de faltas ao serviço que caracterizem abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, o superior imediato comunicará o fato à autoridade competente para determinar a instauração de processo disciplinar, instruindo a representação com cópia da ficha funcional do servidor e atestados de frequência. Artigo 309. Não será instaurado processo para apurar abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, se o servidor tiver pedido exoneração. Artigo 310. Extingue-se o processo instaurado exclusivamente para apurar abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, se o indiciado pedir exoneração até a data designada para o interrogatório, ou por ocasião deste. Artigo 311. A defesa só poderá versar sobre força maior, coação ilegal ou motivo legalmente justificável. Capítulo 5. Dos recursos. Artigo 312. Caberá recurso, por uma única vez, da decisão que aplicar penalidade. Parágrafo 1º. O prazo para recorrer é de 30 dias, contados da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial do Estado ou da intimação pessoal do servidor, quando for o caso.
Parágrafo 2º. Do recurso deverá constar, além do nome e inqualificação do recorrente, a exposição das razões de inconformismo. Parágrafo 3º. O recurso será apresentado à autoridade que aplicou a pena, que terá o prazo de 10 dias para, motivadamente, manter sua decisão ou reformá-la. Parágrafo 4º. Mantida a decisão, ou reformada parcialmente, será imediatamente encaminhada a reexame pelo superior hierárquico. Parágrafo 5º. O recurso será apreciado pela autoridade competente ainda que incorretamente denominado ou endereçado. Artigo 313. Caberá pedido de reconsideração, que não poderá ser renovado, de decisão tomada pelo governador do Estado em única instância, no prazo de 30 dias. Artigo 314. Os recursos de que trata esta lei complementar não têm efeito suspensivo. Os que forem providos darão lugar às retificações necessárias, retroagindo seus efeitos à data do ato punitivo. Capítulo 6. Da revisão. Artigo 315. Admitir-se-á, a qualquer tempo, a revisão de punição disciplinar de que não caiba mais recurso, se surgirem fatos ou circunstâncias ainda não apreciados, ou vícios insanáveis de procedimento, que possam justificar redução ou anulação da pena aplicada. Parágrafo 1º. A simples alegação da injustiça da decisão não constitui fundamento do pedido. Parágrafo 2º. Não será admitida a reiteração de pedido pelo mesmo fundamento. Parágrafo 3º. Os pedidos formulados em desacordo com este artigo serão indeferidos. Parágrafo 4º. O ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 316. A pena imposta não poderá ser agravada pela revisão. Artigo 317. A instauração de processo revisional poderá ser requerida fundamentadamente pelo interessado ou, se falecido ou incapaz, por seu curador, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, sempre por intermédio de advogado. Parágrafo único. O pedido será instruído com as provas que o requerente possuir ou com indicação daquelas que pretenda produzir. Artigo 318. A autoridade que aplicou a penalidade, ou que a tiver confirmado em grau de recurso, será competente para o exame da admissibilidade do pedido de revisão, bem como, caso deferido o processamento, para a sua decisão final. Artigo 319. Deferido o processamento da revisão, será este realizado por procurador de Estado que não tenha funcionado no procedimento disciplinar de que resultou a punição do requerente. Artigo 320. Recebido o pedido, o presidente providenciará o apensamento dos autos originais e notificará ao requerente para, no prazo de 8 dias, oferecer rol de testemunhas, ou requerer outras provas que pretenda produzir. Parágrafo único. No processamento da revisão serão observadas as normas previstas nesta lei complementar para o processo administrativo. Artigo 321. A decisão que julgar procedente à revisão poderá alterar a classificação da infração, absolver o punido, modificar a pena ou anular o processo, restabelecendo os direitos atingidos pela decisão reformada. Disposições finais. Artigo 322. O dia 28 de outubro será consagrado ao funcionário público estadual. Artigo 323. Os prazos previstos neste estatuto serão todos contados por dias corridos. Parágrafo único. Não se computará no prazo dia inicial, prorrogando-se o vencimento, que incidir em sábado, domingo, feriado ou facultativo, para o primeiro dia útil seguinte. Artigo 324. As disposições deste estatuto se aplicam aos extranumerários, exceto no que colidirem com a precariedade de sua situação no serviço público. Disposições transitórias.
Artigo 325. Aplicam-se aos atuais funcionários interinos as disposições deste Estatuto, salvo as que colidirem com a natureza precária de sua investidura e, em especial, as relativas a acesso, promoção, afastamentos, aposentadoria voluntária e as licenças previstas nos itens 6, 7 e 9, do artigo 181. Artigo 326. Serão obrigatoriamente exonerados os ocupantes interinos de cargos para cujo provimento for realizado concurso. Parágrafo único. As exonerações serão efetivadas dentro de 30 dias, após a homologação do concurso. Artigo 327. Revogado. Artigo 328. Dentro de 120 dias proceder-se-á ao levantamento geral das atuais funções gratificadas, para efeito de implantação de novo sistema retribuitório dos encargos por elas atendidos. Parágrafo único. Até a implantação do sistema de que trata este artigo, continuarão em vigor as disposições legais referentes à função gratificada. Artigo 329. Ficam expressamente revogadas: 1. As disposições de leis gerais ou especiais que estabeleçam contagem de tempo em divergência com o disposto no capítulo 15 do título 2, ressalvada, todavia, a contagem, nos termos da legislação ora revogada, do tempo de serviço prestado anteriormente ao presente Estatuto. 2. A Lei nº 1309, de 29 de novembro de 1951 e as demais disposições atinentes aos extranumerários. E 3. A Lei nº 2576, de 14 de janeiro de 1954. Artigo 330. Vetado. Artigo 331. Revogam-se as disposições em contrário. Palácio dos Bandeirantes, aos 28 de outubro de 1968. Roberto Costa de Abreu Sodré.